Muito bem, vamos para um resumo da história. O homem era um fugitivo, tentava descobrir os mistérios do mundo, fugiu do hotel, no meio do mato ali ele encontrou um descampado, onde teve um encontro profundo com a natureza, com os mistérios. Finalmente ele encontrou um lugar para se estabelecer, ali ele conseguiu um emprego, um sítio, uma fazenda, desenrolou um convívio com essas pessoas ali. Ele queria reconstruir o mundo aos seus próprios termos, queria entender sem usar a linguagem alheia, para você entender diretamente a coisa, você e a coisa. Isso é um resumo muito grosseiro, eu não sei se diz alguma coisa sobre o texto, mas então vamos continuar a história. Repetir lhe parecia essencial. Cada vez que se repetia, algo se acrescentava. Ali ele tinha que saber se sua mãe, que jamais o entenderia se fosse viva, o amaria sem entendê-lo. Ali ele deveria saber se o fantasma de seu pai lhe daria a mão sem espanto. Ele tinha quebrado tudo o que existia em pedaços pequenos demais. Ele tinha tido a coragem de jogar profundamente. Um homem um dia tinha que arriscar tudo. Olhou o mundo arrasado, por ele mesmo arrasado aos seus pés, o mundo desmontado de novo. Suas verdades não pareciam suportar muito tempo de atenção sem que se deformassem. E por um instante, a verdade tanto poderia ser esta como a outra, imutável mesmo, era só o campo. A custo, Martin se apegou a apenas uma verdade e afastou as outras. Era preciso ter muito paciência com ele. Ele era lento. O que queria ele? O que quer que quisesse tinha nascido muito longe dentro dele e não era fácil trazer à tona. Depois, acontece que o que ele queria também se confundia estranhamente com o que ele já era e que, no entanto, estranhamente, nunca atingia. E se sentia um homem inteiro, alto, sereno. Em pé na varanda ouvia a voz dura de Vitória. Depois, quase sem perceber, passou a ouvir também as suas palavras. E de um instante para o outro, dominado por uma esperteza de raciocínio que ultrapassou o seu poder normal, como se agora ele fosse capaz de perder o peso do corpo, rastejar baixo e se confundir com as sombras. E até sua cabeça pareceu mais peluda. Foi voltando, pouco a pouco, ao lugar. E quando Francisco foi embora e Vitória começou a lhe falar e a lhe dar ordens, Martim, esquecido do que tinha vindo lhe comunicar a propósito das valas, ele a olhou intensamente nos seus olhos e procurou adivinhar, com o auxílio daquele parco elemento, que eram 2 olhos pretos, se Vitória saberia sobre seu crime, mas não encontrou resposta nenhuma naquele rosto que, por cansaço, um dia tinha se fechado para sempre. Por necessidade prática, então, a examinou pela primeira vez. Era um rosto fino e duro, onde os ossos pareciam falar mais do que a carne. Era uma cabeça levantada. Mais que isso, ele não soube dizer. Ele olhou cruamente a mulher. O rosto dela, a esse tranquilo olhar sem disfarce, se avermelhou, como quem, descoberto. Tão nuamente sendo olhada, a cara dela se contraiu em rápida procura de uma atitude. Então, o homem achou ter entendido. Desde o momento em que ele tinha pisado na fazenda, ela já tinha decidido mandar ele embora. Ele tinha que possuir tudo antes do fim. E tinha que viver uma vida inteira antes do fim. Era para isso que o tempo se tornou curto. Ainda não tinha se levado realmente a sério. Nem sequer percebeu até que ponto aceitou a lei da gravidade. Sua própria coragem o deixou desconfiado. Ele se suspeitava, caminhando de um lado para o outro, na escuridão do depósito. Martim tomou consciência de que agora era apenas o guardião de um pequeno tempo que não lhe pertencia. Que importava se a verdade já existia ou se era criada? Criada é que valia. Tinha que prosseguir e conseguir antes do fim próximo a reconstrução do mundo que ele tinha destruído. Sim, a reconstrução do mundo. É que o homem tinha acabado de perder completamente a vergonha. Tinha pouco tempo, devia começar agora mesmo, por assim dizer, da reconstrução
do mundo dentro de si. Tinha que ser calmo. Agora que tinha alcançado na montanha a própria grandeza, a grandeza com que se nascia, essa grandeza apenas tamanho de homem, coisa vergonhosa e inútil. Ser um homem tinha sido uma coisa sem aplicação. Se ele queria reconstruir o mundo, ele próprio não servia. Ele teria que começar de muito longe, do primeiro começo. Ele já tinha destruído o mundo, mas havia ainda ele próprio, que era uma tentação constante. O trabalho era esse, ser objetivo. O que seria a experiência mais estranha para um homem que Martin se lembrasse? Nunca tinha ouvido falar de um homem objetivo. Seu plano era tão facilmente escapável à sua própria percepção, e ele, por enquanto, não passava de uma coisa vaga que queria perguntar, até que, pouco a pouco, o mundo fosse se formando em resposta. De novo, o seu plano lhe pareceu frágil demais, e aquela coisa respirante que ele era no escuro lhe pareceu muito pouco para começo de conversa. Martin se atrapalhou todo, como se tivesse mais dedos do que precisava, e como se ele próprio tivesse atabalhoado o próprio caminho. E se eu não me levasse a sério? Porque se subitamente fôssemos dar importância ao que realmente nos importa, estaríamos com a vida perdida. Nesse intervalo, amanheceu. E abrindo a primeira vala na luz da manhã, ele estava fazendo um sonho, que era o único modo como a verdade podia vir a ele e como ele podia vivê-la. Bem foi avisado que, se explicasse, ninguém entenderia, pois explicando como é que um pé segue o outro pé, ninguém reconhece o andar. Havia pouco tempo. Sim, ele sabia. Quase podia ouvir o nome silencioso com que ponteiros de relógio avançavam, mas não se sentia revoltado por ser o guardião de tempo tão curto. O tempo de uma vida inteira também seria curto. No primeiro dia ele pediu apenas objetividade, o que se tornou uma fonte de cuidados e enganos. Por exemplo, um passarinho estava cantando, mas no momento em que Martin tentou concretizá-lo, de repente não era mais aquilo que se pode chamar de passarinho. Os galos e as galinhas se tornaram a seus olhos rigorosos. O próprio dia! Andavam apressados, brancos, entre a fumaça, a manhã de sol. Se Martin não fosse rápido, a perderia. Os galos corriam, às vezes abriam as asas. As galinhas, sem ocupação dos ovos, eram livres. Tudo isso era a própria manhã. E que não fosse rápido, a perderia. A objetividade era só um vertiginoso relance. Quando seus olhos tentavam mais do que descrever as coisas, de seu esforço restava uma forma vazia de galo. Aliás, no seu trabalho de reconstrução da realidade, havia em desfavor de Martin a novidade das coisas não serem mais óbvias. Contra si, também havia a consciência do tempo precioso, embora Martin tivesse uma grande vantagem. Se a vida era curta, os dias eram longos. Isso era uma primeira tentativa de reconstrução. Mas teria ele começado demais pelo começo? Pois olhou para o campo vazio e lhe pareceu que tinha remontado a criação do mundo. Por um erro de cálculo, tinha recuado demais. E por um erro de cálculo, lhe pareceu que se tinha colocado inconfortavelmente face a face da primeira perplexidade de um macaco. Como um macaco, pelo menos seria suprido pela sabedoria que faria com que o campo fosse gradualmente alcançável aos saltos. Teria começado excessivamente pelo começo. E depois acontece que, apesar de seu heroísmo, havia uma questão prática. Ele não tinha tempo material de começar de tão longe, atingindo a compreensão. Já para isso, era pouco o tempo. Quanto mais para começar, por assim dizer, do nada. Martin sabia disso, porque uma vez, em um minuto já perdido, ele tinha aceitado que um caminho tinha se aberto como um destino. Até hoje, tudo o que tinha visto tinha sido para não ver. Hoje, mesmo que rebentassem seus olhos, mas eles veriam. Ele, que nunca tinha encarado nada de frente, poucas pessoas teriam tido a oportunidade de reconstruir a própria existência. Tudo lhe tinha sido dado, sim, mas desmontado e aos pedaços, e ele com peças sobrando na mão. Não pareceu saber como montar a coisa de novo.
Tudo era dele para o que quisesse fazer. No entanto, a própria liberdade o desamparava. Como se Deus tivesse atendido demais o seu pedido, mas tivesse, ao mesmo tempo, Deus se retirado. A campina era toda de Martim e de mais um passarinho. Como se pode ver, esse primeiro dia de objetividade foi sonambúlico. Lhe pareceu que se ele não estivesse consciente de que as flores cresciam, as flores não cresceriam. E Martim trabalhava, olhava, trabalhava, passando o mundo a limpo. Seria isso que ele queria? Não se sabe propriamente. Ele, por enquanto, estava se moldando. E isso é sempre lento. Ele estava dando forma ao que ele era. Tudo isso está se tornando pouco demonstrável. A verdade mais reconhecível por todos é que aquele homem estava confuso. Só a ambição fazia com que ele não visse obstáculo num caminho que, pela graça da estupidez, lhe era fácil. Ele já tinha chegado a aceitar que cada momento não tivesse força em si mesmo. Começava a aceitar com a força cumulativa do tempo. Ele olhava a campina que tinha se tornado seu campo de batalha, e não havia uma brecha por onde entrar no que lhe pertencia. O que apenas ele via? Que tudo era um prolongamento suave de tudo. O que existia se unia ao que existia. O vento comia as areias, batia inútil contra as pedras. É bem verdade que, de um modo estranho, quando não se entendia, tudo se tornava evidente e harmonioso. A coisa era bastante explícita. No entanto, olhando, ele tinha dificuldade de compreender aquela evidência de sentido. E foi desse modo que Martim, de vez em quando, se perdeu de seus objetivos. Mas se você se purificou, o caminho se torna longo. E se o caminho é longo, a pessoa pode esquecer para onde ia e ficar no meio do caminho, olhando, deslumbrado, uma pedrinha, ou se sentando um instante só para esperar um pouquinho. O caminho era duro e bonito. A tentação era a beleza. E com isso se quer dizer que, nesse interim, alguma coisa acontecia. Uma coisa insidiosa tinha começado a roer a viga mestra, e era algo com o que Martim não contava. É que ele começava a amar o que via, como um homem que tivesse marcado o grande encontro de sua vida e jamais chegasse porque se distraísse examinando folhinhas verdes pelo caminho. Era assim que ele amava e se perdia. E o pior é que amava sem uma razão concreta. Apenas porque uma pessoa que nascia amava, e sem saber para quê. Agora que tinha criado com as suas próprias mãos a oportunidade de estar fora do mundo, inesperadamente nascia o amor pelo mundo. E o perigo disso é que, se não tomasse cuidado, ele teria desistido de ir adiante, porque também outra coisa tinha acontecido. Ele estava contente. Martim estava contente. Lhe bastava tanto ser uma pessoa que acorda de manhã e depois fazia qualquer coisa. Lhe bastava o céu quase escuro e ter um corpo que vivia bastava. Se ele não tomasse cuidado, se sentiria dono. Se não tomasse cuidado, uma árvore mais alta o faria se sentir completo. Inquieto. Ele se sentia culpado se não transformasse, pelo menos com o pensamento, o mundo em que vivia. Martim estava se perdendo. Martim estava tendo prazer em si mesmo, miseravelmente, apenas isso. Martim procurou vencer a vaidade de pertencer a um campo tão grande que crescia sem sentido. Seu estado de trabalho consistia em tomar uma atitude besta. Tinha aprendido a técnica de ficar vulnerável e alerta, com cara de idiota. Não era nada fácil, até muito difícil, até que atingia certa imbecilidade de que precisava.